A cada semana estamos nos encontrando e tendo a oportunidade de falar sempre de Jesus, né? Boa noite, Claudete. Boa noite. W.V. Silva. Também, tudo bem. Boa noite. Bom, nós estamos falando já algumas lives sobre o perdão. No Sermão da Montanha, Jesus nos deixou tantos ensinamentos, tantas orientações, que nós temos a receita direitinho preparada para que a gente possa fazer a nossa evolução, o nosso crescimento. A receita está lá. Entretanto, lançar mão dos ingredientes, ter o trabalho de misturá-los, passar pelas aflições, pelas dificuldades da vida, ou seja, o forno que essa terra nos proporciona, isso aí é tarefa nossa. Então nós temos sempre que trabalhar nesse sentido. Então, no Sermão da Montanha, tem tantos ensinamentos, bem-aventurados puros, bem-aventurados mansos, tal, mas bem-aventurados misericordiosos, aquele que dá o perdão, aquele que compreende o irmão, isso é tão importante. E temos tantas coisas a pensarmos, discutirmos e aprendermos com relação a esse tópico. Infelizmente, a vida na Terra ainda está tão complicada porque as pessoas não se preocupam em compreender o outro, perdoar o outro, auxiliar o outro, ensinar o outro, amar o outro. Olha quanta coisa que nós temos que aprender. Por isso que fica um pouquinho difícil a caminhada. Então nós vamos insistir muito no bem-aventurados os misericordiosos, tá? Então nós vamos falar muito de perdão ainda e coisas bonitas a respeito dele. Bom, vamos seguindo aí. Então nós temos abordado sempre, né, nessas últimas semanas, o tema perdão, que está no capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, e que, obviamente, o Evangelho segundo o Espiritismo é retirado dos Evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas, João, que estão lá no Novo Testamento, na Bíblia, e o Evangelho segundo o Espiritismo é nada mais, nada menos que o Sermão da Montanha, basicamente. O Sermão da Montanha, só que analisado sob a ótica espírita. Muda muita coisa? Muda. Muda muita coisa. Porque o entendimento de quem compreende a vida, não restrito a esta vinda aqui na Terra, quem compreende com uma amplitude maior, as coisas mudam, e mudam muito. Então, o simples fato de entendermos, compreendermos, aceitarmos a reencarnação, já mudou tudo. Mudou tudo. Então, aí, isso é importante observarmos no nosso Evangelho, que todo ele é analisado, obviamente, sob a ótica espírita. Então, nesse capítulo 10 do Evangelho segundo o Espiritismo, fala dos bem-aventurados que são misericordiosos. Vamos recapitular, tá? Tópicos abordados nesse capítulo do nosso Evangelho: perdoai para que Deus os perdoe, reconciliar-se com o inimigo, o sacrifício mais agradável a Deus, o argueiro e a trave no olho, não julgueis para não ser julgados, atire a primeira pedra quem está sem equívoco. Depois tem instruções dos Espíritos, que fala sobre perdão das ofensas, sobre a indulgência e se é permitido repreender os outros, notar as imperfeições do outro e divulgar o mal dos outros. Então, uma questão a ser discutida. O primeiro tópico que nós falamos, que é perdoar para que Deus os perdoe, que nós estamos trabalhando nessas últimas lives, que já foi abordado o primeiro tema dentro desse tópico, que é bem-aventurados misericordiosos, porque obterão o perdão. Isso é natural, né? Se eu concedo perdão, eu também recebo perdão. Segundo tópico: se perdoar o irmão, vosso Pai o perdoará. Se você não perdoar o irmão, vosso Pai não o perdoará. Nós conversamos bem nas semanas anteriores
Passamos por esses dois tópicos com detalhes, quando falamos, por exemplo, se eu não perdoar o irmão, Deus não vai me perdoar. Nós comentamos bem isso. Deus não tem essa questão de perdoar ou não perdoar. Ele não está preocupado com isso. Deus tem muita coisa para fazer. Então ele não está apontando o dedo como imaginávamos no passado. Aquele Deus que, quando eu errava, ele apontava o dedo e dizia: aí, moleque, ó, que você errou aí, hein? Vê se resolve isso aí, porque tá feia a coisa. Deus não está preocupado com isso. Não. Ele não vai me perdoar porque ele nem se ofendeu comigo em razão do meu erro. Por quê? Porque eu estou caminhando ainda, estou numa faixa ainda da minha caminhada onde os equívocos acontecem com frequência ainda. Com frequência. Então Deus, vamos dizer assim, se ele está preocupado, ele estaria mais preocupado em ver se eu estou me esforçando, né? Mas mesmo assim ele sabe que a caminhada é nossa, cada um segue a sua caminhada e vai em frente. Se errar, volta, refaz e segue de novo. E nós também na última começamos a ver o terceiro tópico, né, que é o final desse primeiro item, que diz assim: se contra vós pecou o vosso irmão, ide fazer-lhe sentir a falta em particular a sós com ele. Se vos atender, tereis ganho o vosso irmão. Então, aproximando-se dele, disse Pedro: Senhor, quantas vezes perdoarei a meu irmão quando houver pecado contra mim, tiver cometido algum equívoco? Até 7 vezes, Jesus? E aí Jesus responde: não vos digo que perdoeis até 7 vezes, mas perdoeis até 70 vezes 7 vezes. Falamos que não é para fazer a conta, dá 490, mas não é para parar no 490. Quando comentamos também o em particular, porque ele começa dizendo: fazer-lhe sentir a falta em particular, ou seja, a sós você e aquele que te agrediu, né? E porque senão é uma coisa complicada. Eu quero conversar com ele, quero falar do perdão, mas eu faço um estardalhaço que desmoralizo aquela pessoa, coloco lá embaixo, maltrato. Eu nunca vou conseguir me reconciliar com ela, né? Estou maltratando. Então, comentamos, quem é manso granjeia simpatias. Quem é manso? Coração. Quem fala baixo evita contendas mais violentas. Tem gente que no meio de um problema qualquer sai falando tudo alto. Quem procura ser justo evita atritos. Questão de justiça. Comentamos a semana passada do rei Salomão, das 2 mulheres que vão até ele, reclamando a maternidade de uma criança. E uma era a mãe verdadeira, a outra não. E aí Salomão, como não conseguia chegar num acordo, olha, vai ser difícil. Vamos pegar a espada e cortar a criança ao meio. E aí a mãe verdadeira, diz: não, senhor, dá a criança para ela. Ou seja, ela amava aquela criança. E Salomão, vendo aquilo que se passava no coração das 2, ele viu quem era justa, quem trazia a justiça consigo. Quando falamos de 70 vezes 7 vezes, Jesus está nos ensinando que a misericórdia não deve ter limites. Não é 490, porque senão eu chego no 490, cheguei no limite. Não, de forma nenhuma. Ele está nos dizendo que a misericórdia, o perdão, não pode ter limites. Cada um perdoe ao seu irmão, não 7 vezes, mas 70 vezes 7 vezes, ou seja, indefinidamente. Falamos de uma história, a nossa ideia na semana passada era contar como aconteceu há 2000 anos com Jesus, essa história onde ele teve a oportunidade de nos ensinar que deveríamos perdoar não 7, mas 70 vezes 7 vezes. Só que o texto falhou. Na verdade, quem falhou fui eu. Então, vamos ler essa história, que é uma história muito bonita, acontecida há 2000 anos atrás, quando Jesus se dirigiu à cidade de Nazaré, onde ele nasceu.
tá? Perdão, onde ele viveu, ele nasceu em Belém. Vamos lá? Dessa vez deu certo. Então, diz assim, fala sobre o perdão essa história. As primeiras peregrinações do Cristo e dos seus discípulos em torno do lago, que era o Mar da Galileia, que é um lago na verdade, haviam alcançado inovidáveis triunfos. Eram doentes atribulados, que agradeciam o alívio buscado ansiosamente. Trabalhadores humildes, que se enchiam de santas consolações ante as promessas divinas da boa nova, do Evangelho que Jesus estava deixando. Foi logo no início da caminhada de 3 anos, quando Jesus distribuiu o Evangelho, a boa nova. Aquelas atividades ali à beira do lago, na cidade de Cafarnaum, entretanto, começaram a despertar a reação dos judeus rigoristas, que viam em Jesus um perigoso revolucionário. O amor que o profeta Nazareno pregava vinha quebrar antigos princípios da lei judaica. Os senhores da terra observavam cuidadosamente as palestras dos escravos, que permutavam imenso júbilo, alegria, proveniente das esperanças num novo reino, que não chegavam ainda a compreender plenamente. Era um alívio para as pessoas. Os mais egoístas pretendiam ver no profeta generoso, que era Jesus, um conspirador vulgar, que desejava levantar as iras populares contra a dominação de Herodes. Outros presumiam que a sua figura era de um feiticeiro incomum e que era preciso se evitar chegar perto de Jesus. Olha onde ia parar o conceito de Jesus, na mente dessas pessoas. E aí Jesus programa uma viagem até Nazaré, levando seus discípulos juntos. Então foi assim que a viagem do Mestre a Nazaré, onde ele viveu a sua vida inteira ali, redundou numa excursão de grandes dificuldades, provocando de sua parte as observações quase amargas que se encontram no Evangelho com respeito ao berço daqueles que o deveriam guardar no santuário do coração. Eram pessoas que conheciam Jesus desde pequenininho, mas a coisa ficou feia. Não foram poucos os adversários de suas ideias inovadoras que o precederam na cidade minúscula, porque era tão pequenininha, Nazaré ainda é pequenininha. Mas alguns judeus, antes de Jesus chegar a Nazaré, eles chegaram antes para armar um circo. Então, eles buscavam neutralizar a ação por meio de falsas notícias e desmoralizar Jesus, alimentando com informações mal alinhavadas de alguns nazarenos. Então, prepararam o bote para cima de Jesus. Aí, Jesus chegando, era um sábado, ele entra na sinagoga. E entrando na sinagoga, ele é convidado pelas pessoas que o conheciam, estavam ali os judeus, ele é convidado a fazer a leitura da Torá. Torá, ele pega, sobe num púlpito que o judeu usa, chamado bimá, ele sobe, coloca a Torá e começa a ler um trecho do profeta Isaías. Isaías, que séculos antes já estava antecipando a chegada do Messias. Olha, vai chegar o Messias aí. E Jesus abre o livro, abre a página de Isaías e lê um trecho que está no capítulo 11, que mais ou menos diz assim: E repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento. E ele, que seria o Messias, não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com justiça aos pobres. Que, na verdade, Jesus não julgou ninguém, né? Mas aí, Jesus, que estava fazendo a leitura dentro da sinagoga, fazendo a leitura desse trecho da Torá, ele, lendo ali aquele trecho que falava que o Messias viria,
em algum momento chegaria, Jesus afirma: o Messias sou eu. O Messias chegou. Os judeus que estavam ali, que conheciam Jesus desde criança, ficaram indignados. E diziam: mas esse aí não é o filho de José, o carpinteiro? Ele não é o irmão do José, que ele tinha um irmão chamado José, outro Tiago, outro Judas, outro Simão. Ele não é irmão desses 4 e ainda tinha irmãs. Então, indignados, revoltados, com aquele circo todo montado, agarraram Jesus e queriam jogá-lo do alto de um morro. Ali mesmo em Nazaré. Então, na narrativa diz que Jesus sentiu de perto a delicadeza da situação que criaram e a primeira investida dos inimigos gratuitos de sua doutrina. Mas aproveitou todas as oportunidades para as melhores lições na esfera do ensinamento. Jesus não perdia um segundo sequer. No entanto, o mesmo não aconteceu com os discípulos. Jesus compreendeu, Jesus tirou o proveito que poderia tirar daquela situação, mas os discípulos, imperfeitos como nós, não. Para eles a coisa pegou. Filipe e Simão Pedro, os dois, chegaram a questionar seriamente com alguns senhores da região, naquele momento, trocando palavras ásperas, rudes, em torno das edificações que Jesus fazia. Opa, espera um pouco. As gargalhadas irônicas dirigidas a eles, as apreciações menos dignas, acendiam o ânimo no coração desses dois, que desejavam fazer uma defesa apaixonada de Jesus. Não faltavam também, no meio daqueles judeus, os que viam no Senhor um servo ativo do espírito do mal, um inimigo de Moisés, um assecla de príncipes desconhecidos ou de traidores ao poder político de Antipas. Então, viram em Jesus tudo que haveria de pior. Tamanhas foram as discussões em Nazaré, que os seus reflexos nocivos se faziam sentir fortemente sobre toda a comunidade de discípulos. Os 12 estavam ali totalmente desconcertados, abalados. Pedro e André eram 2 irmãos, Pedro e André, Simão Pedro e André. Advogavam a causa do mestre com expressões incisivas e sinceras. Tiago, um outro discípulo, aborrecia-se com a análise dos companheiros, criou até atrito entre eles. Levi, outro discípulo, que viemos a conhecer posteriormente como Mateus. Levi protestava expressando o desejo de instituir debates públicos, de maneira a evidenciar-se a superioridade dos ensinos do Mestre, ou Messias, em confronto com os velhos textos. Já viram? Pensaram numa confusão tremenda, numa discussão, todo mundo xingando, batendo. Alguém falou: pessoal, vamos fazer um debate aqui público? Não daria certo, não tem como. Os ânimos estavam totalmente exaltados. Então, naquele momento, seria impossível querer um debate público. Jesus compreendeu os acontecimentos e calmamente ordenou a retirada, afastando-se da cidade com um sorriso tranquilo. Jesus não se abalava. É outra coisa. Não obstante a determinação e apesar do regresso a Cafarnaum, que é de onde eles vieram, encostadinho ao mar da Galileia, a maioria dos apóstolos prosseguiu em discussão, estranhando que o mestre nada fizesse, que não reagisse contra as envenenadas insinuações a seu respeito. Ele não agrediu ninguém, não devolveu. Mas que coisa! Vamos lembrar que eles estavam no começo da distribuição do Evangelho. Os discípulos estavam mal conhecendo Jesus ainda, tá? Então estranharam isso. Por que ele não reage? Por que ele não grita? Por que ele não bate? Por que não esperneia? Daí a alguns dias,
obedecendo às circunstâncias ocorrentes naquela situação, Pedro e Filipe, que era outro discípulo, procuraram avistar-se com o Senhor, ansiosos pela claridade dos seus ensinos. Mestre, falou Pedro, mestre, chamaram-vos servo de Satanás e reagimos prontamente. Aí veio Filipe e falou, observávamos que por vós mesmo nunca oporíeis a contradita, e por isso revidamos aos ataques com a maior força de nossas expressões, ou seja, usou o verbo. Não obstante o calor daquelas afirmativas, Jesus meditava com uma doce placidez no olhar profundo. Os dois lá reclamando e Jesus tranquilo, sereno. Enquanto os interlocutores, os dois, o contemplavam, ansiando pela sua palavra de franqueza e de amor. Então aí nós vemos a exaltação frente a frente com a serenidade. Os dois discípulos interrogando Jesus. Ao final, saindo de suas reflexões silenciosas, o mestre interrogou. Olha, pessoal, acaso poderemos colher uvas nos espinheiros? Dá para colher uva no espinheiro? Não, né? O espinheiro dá espinho, a parreira dá uva. Então, muitas vezes, nós, ainda hoje, né, queremos colher no irmão uva, mas o seu coração ainda está um espinheiro. Ele quer colher uva em nós, o nosso coração ainda está um espinheiro. E olha Jesus chamando a atenção. Acaso poderemos colher uvas em espinheiros? De modo algum, continuou Jesus, me empenharia em Nazaré numa contradita estéril aos meus opositores. Como que eu vou ficar brigando com os opositores? Contudo, procurei ensinar que a melhor réplica é sempre a do nosso próprio trabalho, do esforço útil que nos seja possível. Ou seja, a melhor forma é o exemplo. Não tem outra forma. Levantar a voz, xingar, é o exemplo, que é a serenidade que Jesus mostrou. Nesse particular, continuou ele, o mestre, não deixei de operar na minha esfera de ação, de modo a produzir resultados à nossa excursão à cidade vizinha, tornando-a proveitosa, sem desenhar as palavras construtivas no instante oportuno. Oportuno. A gente quer deixar as palavras em qualquer momento. De que serviriam, continuou Jesus, as longas discussões públicas, inçadas de doestos e zombarias? Não dá. Não tem jeito. Ao termo de todas elas, falou Jesus, teríamos apenas menores probabilidades para o triunfo glorioso do amor e maiores motivos para a separatividade e odiosas dissensões. Ou seja, ele estaria tentando apagar o fogo com gasolina. Fazemos assim? A humanidade faz assim ainda? Só devemos dizer, Jesus continuou, só devemos dizer aquilo que o coração pode testemunhar mediante atos sinceros. Porque, de outra forma, as afirmações são simples ruído sonoro de uma caixa vazia. Só barulho. A gente só faria barulho. Não convenceria ninguém. O que acontece hoje? Tantas pessoas gritando, fazendo barulho, não sabe nem o que está falando. Assunto que ela nem domina. Ela quer ganhar, como se diz na gíria, quer ganhar no grito, berrando, aquela coisa toda. É só barulho, só barulho. E aí Filipe, já sentindo aquela mágoa, disse, mestre, a verdade é que a maioria de quantos compareceram às pregações de Nazaré
falava mal de você. Ué, é tão comum falarem mal de nós, não é? Ou não? Será que todo mundo fala bem de você? Todo mundo fala bem de mim? Não. Então é natural sempre que alguém fale mal. Problema dela, né? Não vou me abalar por isso. Se eu estiver errando alguma coisa, eu que tenho que aprender com aquilo. E aí Jesus diz assim, olha aqui, que coisa. Jesus, hein? Com toda a perfeição. Mas não será vaidade exigirmos que toda a gente tenha de nossa personalidade elevado conceito? Será que não é vaidade nossa? Interrogou Jesus. Até hoje, muitos não aceitam Jesus, ou achincalham, ou, né? Será que não é vaidade querer que todo mundo nos reconheça? É vaidade. E ele continua. Nas ilusões que as criaturas da terra inventaram para sua própria vida, ilusões. Nem sempre constitui bom atestado da nossa conduta o falarem todos bem de nós, indistintamente. Por quê? Porque eu não sou o dono da verdade. Eu vou colhendo tantos absurdos, vou pensando tantas coisas equivocadas e quero que todo mundo me compreenda e me coloque no alto. Não, de forma nenhuma. Agradar, continua Jesus, agradar a todos é marchar pelo caminho largo onde estão as mentiras da convenção. A gente falar o que todo mundo quer que ouça, quer que eu fale. Elas querem ouvir aquilo que eu devo falar. Então, muitos dizem aquilo que todos querem falar ou ouvir, só ele é que não queria falar aquilo, porque ele não acredita naquilo. Mas ele fala por conveniência. Servir a Deus, continuou Jesus, é tarefa que deve estar acima de tudo. E por vezes, nesse serviço divino, é natural que desagrademos aos mesquinhos interesses humanos. Quando a gente quer falar de Jesus, quando quer falar de Deus, bondade suprema, a gente quer falar das coisas corretas, das coisas bem feitas, do respeito. Nós vamos contrariar a vontade de muita gente que quer exatamente o inverso. Então, querer que me reconheçam porque eu estou falando a respeito de Deus, ninguém pode falar contra mim? Não, fica à vontade. Né? Se não entendeu, fica à vontade, não é para aceitar, não. E aí Jesus se dirige a Filipe. Filipe, sabes de algum emissário de Deus que fosse bem apreciado no seu tempo? Os profetas. Foram bem recebidos os profetas? Todos os portadores da verdade do céu são incompreendidos de seus contemporâneos. Todos. Portanto, é indispensável consideremos que o conceito justo é respeitável, mas antes dele necessitamos obter a aprovação legítima da consciência, dentro da nossa lealdade para com Deus. Querem fazer algum conceito meu? Fique à vontade. Eu é que tenho que fazer o meu conceito de acordo com a minha consciência, ligado a Deus. Isso que é importante para mim. Mas Pedro diz, mestre, aquele ensinamento de Jesus estava calando fundo no coração dele, mas continuavam as dúvidas. Mestre, nos acontecimentos mais fortes da vida, não deveremos então utilizar as palavras enérgicas e justas? Fomos agredidos, não devo ser enérgico e justo? E Jesus responde, em toda circunstância, convém naturalmente que se diga o necessário. Porém, é também imprescindível que não se perca tempo. Digo necessário, mas não fica perdendo tempo. Né? Ficar insistindo? Não. Deixando transparecer que as elucidações não lhe satisfaziam plenamente, Tiago pergunta a Jesus, olha, Senhor, os vossos esclarecimentos são indiscutíveis. Tá ótimo, beleza. Entretanto, preciso acrescentar que alguns dos companheiros, dos discípulos, se revelaram
insuportáveis nessa viagem a Nazaré. Ó, a briguinha que gerou entre eles. Uns me acusaram de brigão e desordeiro. Outros, de mal entendedor dos vossos ensinamentos. Se os próprios irmãos da comunidade apresentam essas falhas, se os próprios outros discípulos apresentam essas falhas, como há de ser o futuro do Evangelho? Olha a posição de Filipe, né? Ele não estava entendendo o comportamento dos irmãos que não compreendiam o seu posicionamento. E aí o mestre refletiu um pouco e disse: olha, estas são perguntas que cada discípulo deve fazer a si mesmo. Mas com respeito à comunidade, o grupo, os discípulos, Filipe, pelo que me compete, né? Cumpre-nos perguntar-te, a você, Filipe, se você já edificou o reino de Deus no íntimo do teu espírito. Você, Filipe, não estou falando dos outros. Você edificou o reino dos céus aqui dentro? Será que tinha edificado? Não. É verdade que ainda não, falou Filipe, né? Então Jesus diz: de dentro dessa realidade, podes observar, você, Filipe, que se o nosso colégio, os discípulos, fosse constituído de irmãos perfeitos, teria deixado de ser irrepreensível pela adesão de um amigo que ainda não houvesse conquistado a divina edificação. Se eles fossem perfeitos, eles teriam errado em ter permitido que você entrasse no grupo. Né? Olha, para fazer Filipe pensar. Você, Filipe, está cobrando os outros pelas falhas? E você, como é que é? E os outros, erraram? Erraram também. Olha como a gente sempre caminha para o entendimento, para a compreensão do irmão e para o perdão. Não tem saída. Não tem saída. Insistir na briga, na intriga, não dá certo, não leva ninguém à felicidade. Olha Jesus falando de uma maneira tão amorosa a Filipe. Você já edificou o reino dos céus? Você já é perfeito? Não, claro que não. E os outros? Se os outros fossem perfeitos, teriam errado em admitir você. Ambos os discípulos compreenderam naquele instante e se puseram a meditar enquanto Jesus continuava. Olha o que Jesus fala. O que é indispensável é nunca perdermos de vista o nosso próprio trabalho. Não falou o trabalho do outro, o seu próprio trabalho. Sabendo perdoar com verdadeira espontaneidade de coração. Se nos labores da vida um companheiro nos parece insuportável, é possível que também, algumas vezes, sejamos considerados assim por ele. Temos que perdoar aos adversários, trabalhar pelo bem dos nossos inimigos, auxiliar os que zombam da nossa fé. Nesse ponto das afirmativas de Jesus, Pedro interrompe perguntando. Olha, isso aqui é importante quando a gente fala de perdão. Estamos falando sempre de perdão. Olha um equívoco que praticamos. Pedro pergunta a Jesus: mas, Jesus, para perdoar, não devemos aguardar que o inimigo se arrependa? Primeiro ele tem que se arrepender para depois eu perdoar? E que fazer na hipótese de um malfeitor assumir a atitude de lobo sob a pele de ovelha? Quantos que fazem assim? Eu só perdoo se ele se arrepender. Se ele não se arrepender, eu não perdoo, não. O arrependimento é problema dele, o perdão é problema seu. E aí, Jesus responde: Pedro, o perdão não exclui a necessidade da vigilância, como o amor não prescinde da verdade. Olha isso aqui. O perdão não exclui a necessidade da vigilância. Você perdoou? Mas fique atento.
eu perdoei aquele que roubou minha casa. Está perdoado. Só que eu vou botar tranca na porta. Por quê? Para que não aconteça de novo. Então o perdão não elimina a necessidade da vigilância. A paz, Jesus continuou, é um patrimônio que cada coração está obrigado a defender para bem trabalhar no serviço divino que lhe foi confiado. Se o nosso irmão se arrepende e procura o nosso auxílio fraterno, amparemo-lo com as energias que possamos despender. Mas, em nenhuma circunstância, cogites de saber se o teu irmão está realmente arrependido. Você não tem que esperar isso. Esquece o mal e trabalha pelo bem, falou Jesus. Quando ensinei que cada homem deve conciliar-se depressa com o adversário, busquei salientar que ninguém pode ir a Deus com um sentimento de odiosidade no coração. Não poderemos saber se o nosso adversário está disposto à conciliação. Eu não sei se aquele que é o meu inimigo está disposto à conciliação. Todavia, podemos garantir que nada se fará sem a nossa boa vontade para o pleno esquecimento dos males recebidos. Faço a minha parte. Ele não está disposto a conversar? Problema dele. Eu faço a minha parte. Perdoo, à distância, não importa. Está perdoado, eu não quero mais ter um sentimento ruim para com ele. Se ele entender e se aproximar, maravilhoso. Se ele não entender, a bola foi passada para ele. Jesus termina falando: se o irmão infeliz se arrepender, estejamos sempre dispostos a ampará-lo e a todo momento precisamos e devemos esquecer o mal. Então foi aí que Pedro faz a célebre pergunta: Senhor, quantas vezes pecará meu irmão contra mim, que eu hei de lhe perdoar? Será até 7 vezes? Por que esse número 7 vezes? Por que o número 70 vezes 7 vezes? Vamos chegar depois. Jesus responde calmamente: não te digo que até 7 vezes, não, mas 70 vezes 7 vezes. Daí por diante, o mestre sempre aproveitou as menores oportunidades para ensinar a necessidade do perdão recíproco entre os homens na obra sublime da redenção. Acusado de feiticeiro, de servo de Satanás, de conspirador, Jesus demonstrou em todas as ocasiões o máximo de boa vontade para com os espíritos mais rasteiros do seu tempo. Sem desprezar a boa palavra, no instante oportuno, trabalhou a todas as horas pela vitória do amor com o mais alto idealismo construtivo. E no dia inesquecível do Calvário, quando ele morre, em frente dos seus perseguidores e verdugos, revelando aos homens ser indispensável a imediata conciliação entre o espírito e a harmonia da vida, foram estas as suas últimas palavras: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Foi aí que surgiu a expressão 70 vezes 7 vezes, que ficou tão conhecida, mas infelizmente tão pouco praticada. Ficou muito conhecida, mas tão pouco praticada. Então, fizemos uma explicação já na semana passada sobre os 70 vezes 7 vezes, que na época de Jesus estava de acordo com... Ele deu uma melhorada. Era uma tradição judaica que a pessoa poderia ser perdoada até 3 vezes. Não mais do que isso. Lá, no entendimento judaico, na tradição deles. E Jesus depois vem e fala 70 vezes 7 vezes. Então, os judeus entendiam que poderiam ser perdoados até 3 vezes. E esse entendimento decorria
do livro de Jó. Jó, que viveu não se sabe exatamente quando, mas há muito tempo atrás, um dos mais velhos do Velho Testamento, diz assim: Deus livrou a minha alma de ir para a cova, morrer, desaparecer, a alma, e a minha vida verá luz. Eis que tudo isso é obra de Deus, 2 e 3 vezes, para com o homem, para desviar a sua alma da perdição e o iluminar com a luz dos viventes. Ou seja, perdoaria até 3 vezes. Então, a pergunta de Pedro, quando ele diz: Mestre, quantas vezes devo perdoar? Será até 7 vezes? Por que não falou 3? Porque o judeu estava acostumado com 3. Era a tradição. Não, ele estava querendo demonstrar para Jesus, provavelmente isso, uma boa vontade. Falam em 3, mas eu vou falar 7. Né? Devemos perdoar 7? E Jesus diz: 7 não, 70 vezes 7 vezes. Então, vemos aí o uso de uma hipérbole, né? Que Jesus se utilizou muito de hipérboles e metáforas, né? Que é quase que a mesma coisa. Hipérbole é uma figura de linguagem que nós falamos, que mostra algo de uma forma exagerada, dramatiza uma situação, diz algo com outras palavras. Ainda falamos de um pai e de uma mãe. Você aí que está nos ouvindo, nunca chamou a atenção de um filho que errou, dizendo assim: menino, eu já te falei mais de 1 milhão de vezes. Você não falou 1 milhão de vezes. Você só dramatizou, né? E Jesus também se utilizava de metáforas, que era um termo que substituía outro, né? Mais ou menos semelhante. Então, Cordeiro de Deus era um ser manso, pacífico, como um cordeiro, né? Falamos da música sertaneja, que também seria uma metáfora, né? Ele diz assim: no brilho de uma pedra falsa, dei amor a quem não merecia, eu pensei que era uma joia rara e era bijuteria. Jesus, utilizando-se da hipérbole e da metáfora, na verdade ele queria chamar a atenção e fixar o ensinamento em determinado contexto. Nós falamos de algumas passagens, usando, por exemplo, a hipérbole. Ele fala do mais fácil um camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Nós explicamos a semana passada, pode ser que o camelo não seja camelo, que a agulha não seja agulha, e o rico não seja exatamente o rico que nós imaginamos. Pode ser problema de tradução, mas pode ser também o camelo e a agulha, aquela fresta que existe nas muralhas de Jerusalém. E o rico, com dificuldade para entrar no reino dos céus, é aquele rico apegado à sua riqueza, aquele rico ganancioso, dono de si, é só ele, orgulhoso, ou seja, apegado, esse vai ter dificuldade em entrar no reino dos céus. Aí nós falamos também de outra: se a tua mão é motivo de escândalo, corta, porque é melhor você entrar na vida sem ela do que ir para o inferno. Então, obviamente, não é cortar a mão. Isso aí tem uma explicação, nós falamos a semana passada, e que podemos associar a lei de Italião, dente por dente, olho por olho, aplicada. Muita gente diz que não se aplica mais. Obviamente, aqui na Terra, não tem como. Nunca vi alguém cortando a mão, arrancando um olho. Não, isso nunca. Entretanto, na reencarnação, no projeto reencarnatório, nós fomos para o outro lado, na erraticidade, e estamos voltando para cá. Mas queremos corrigir aquilo que não foi bom. E aí eu quero, nessa vinda, eu quero talvez me privar de alguma coisa que me tenha feito cair, me perder na anterior. Mas eu assaltava, eu roubava, eu matava, eu usava a mão para fazer maldade. Puxa, estou voltando lá, me quebra o galho, deixa eu voltar sem a mão, ou atrofiada, ou sem movimento, seja o que for. Então, é melhor voltar sem a mão do que ela ser motivo de perdição novamente. E nós vamos continuar com as hipérboles. Vamos contar mais uma, né? A história hoje tomou um pouquinho de tempo, a história de Nazaré, que eu fiquei devendo,
mas depois a gente vai continuar nas hipérboles. Mais uma aqui. Virão, palavra de Jesus, virão os anjos e separarão os maus dentre os justos, os maus dos bons, e os lançarão, os maus, na fornalha de fogo, onde haverá pranto e ranger de dentes. Muitos irmãos acreditam, né, que isso é algo real. Fornalha de fogo é um inferno. Vai lá para o inferno, vai ficar lá queimando, é aquele fogo que não consome, aquela coisa toda que não faz mais sentido, né? Então, nesse episódio, Jesus está se referindo ao desencarne, momento da nossa partida, que nós vamos desencarnar um dia. Então, no momento do desencarne, ele estava se reportando, levando em conta a questão da consciência do desencarnante. Aquele que está indo embora, como é que está a questão aqui dentro? Como você deixou as coisas resolvidas? Como é que está a tua consciência, teu coração? Você está indo embora agora, né? Os maus serão lançados na fornalha de fogo. Lógico, é uma figura. Lançados ao sofrimento que os atormenta. É isso. Fornalha de fogo, aquilo que queima, maltrata, machuca, né? É aquela questão da afinidade. Quando ele fala em separar os bons dos maus, né? O que é mal vai para o mal. O que é bom tem o melhor destino. Não podemos, não seria justo da parte de Deus, aqueles que tiveram comportamentos aqui na caminhada tão diferentes, receberem a mesma caminhada, a mesma recompensa ou a mesma pena. Não. Aquele que carrega a maldade, a consciência está pesada, ele vai levar para o outro lado uma consciência machucada, uma fornalha que não para de queimar aqui dentro. E os bons? Os bons vão tranquilos. É aquela questão da afinidade que nem sempre compreendemos. Afinidade, aproximação, aqueles que pensam da mesma forma. Há um exemplo muito fácil de entendermos. Rodinha de casamento, festa de casamento. Sabe quando as pessoas se reúnem na festa, tá lá, forma um grupinho aqui, um grupinho lá, outro grupinho, tem lá 5 grupinhos. E eu, por exemplo, eu gosto de, sei lá, falar bobagem. De repente eu entro na festa e vou parar num grupinho que está ali falando de doutrina espírita. Encosto ali, doutrina espírita. Ih, mas que coisa chata. A pessoa dá licença, eu vou pegar uma água aqui e sumo. Vou procurar outra rodinha. Outra rodinha está falando de trabalho. Trabalho? Eu? Vixe, não, isso aí não é comigo. Dou uma disfarçada e vou até encontrar a minha turma, né, como fala. E ali eu me sinto bem. Afinidade. Afinidade. É difícil quem não quer falar do bem ficar com aqueles que estão falando do bem. Afinidade, né? E aí, nós sabemos também, quando falamos da dor, da fornalha, aquela coisa toda, para aquele espírito que está partindo e que teve uma vida tão conturbada, nós sabemos que o espírito, no desencarne, ele está levando as sensações daquilo que ele até então estava vivendo enquanto encarnado. E aí diz, depois da morte, logo na passagem, os espíritos experimentam diversos tipos de sensação, variando entre as mais penosas até as mais sublimes. Aí vai daquilo que você está carregando dentro de você. Alguns dizem sentir os vermes lhe corroendo as carnes. É aquele que está pegado ao corpo. Aquela questão do orgulho, da vinculação ao corpo, o apego ao corpo, e sente os vermes como se os vermes estivessem corroendo. Ele já não está mais físico, então é uma sensação que ele tem. Outros, apossados de uma agonia profunda, como se estivessem mergulhados numa noite profunda. Os criminosos são atormentados pela visão terrível
e incessante de suas vítimas. É aquilo que ele carregou aqui dentro. São as vítimas cobrando aquilo que ele fez de errado. Para o justo, e aí vamos procurar ter a melhor caminhada possível, perdoar as pessoas, não carregar essa bugiganga toda aqui dentro, esse monte de porcaria, de ressentimento, de mágoa, que não faz o menor sentido. Então, para o justo, a perturbação no momento da morte não passa de livre entorpecimento, algo que se assemelha ao sono. Olha a diferença. Porque aqui está mais ou menos resolvido. Ele não está carregando dúvidas, não está carregando atritos, não deve estar carregando mágoas, deve estar carregando a reconciliação que ele pôde fazer com o irmão a quem ele agrediu. O corpo físico, continua, é um instrumento de dor. Aqui, eu sinto dor aqui. Se eu martelar o dedo, eu sinto dor. Se não é ele a causa primária dessa dor, é pelo menos a causa imediata, está lá, o corpo. A alma tem a percepção da dor. A alma não sente dor, mas ela tem a percepção da dor. Essa percepção é o efeito daquela dor acontecida no corpo físico. A lembrança que da dor a alma conserva pode ser muito penosa, mas não pode ter ação física. Então, aquilo que eu fiz de errado, que estou carregando aqui está a causa da dor, daquilo que fiz de equivocado. Estarei do outro lado levando a minha bagagem e sofrendo em razão de estar levando uma bagagem tão mal preparada, tão mal cuidada. Então, perdão, né? Precisamos estar sempre fazendo um curso preparatório para o desencarne. Perdão está incluído. Um curso preparatório para o desencarne, para a morte. Esse curso preparatório para a morte se chama Vida Bem Vivida. Esse é o curso. E o perdão? O perdão faz parte, e como faz parte, do viver bem. Combinado? Semana que vem continuamos com mais alguma passagem de Jesus, utilizando hipérbole, e vamos seguindo e vamos chegar no 70 vezes 7 vezes. Combinado? Pessoal, desculpa ter avançado um pouquinho na hora, mas eu precisava parar num ponto que fosse mais possível. Tá? Vamos fechando os olhos? Vamos lá. Jesus, nosso divino mestre, amigo, companheiro, te agradecemos pela oportunidade de estarmos juntos novamente, como fazemos em todas as sextas-feiras. Permita, Jesus, que essa semana seja proveitosa. Permita que eu vasculhe o meu coração, a minha consciência, e veja aquilo que não está bem resolvido, aquilo que me pede a aproximação de alguém, aquilo que me sugere pedir perdão. Então vamos fazer isso, mas vamos tomar a iniciativa de ir até aquele irmão a quem maltratamos, pedir o perdão e queira Deus ele conceda. Que assim seja, graças a Deus. Muito obrigado a todos, Francisca, Paulo Serrato, Elizabeth Costa, Alceia, Sandra, prima, quem mais está aí? Shirley Silva Anales, acho que é isso, né? Shirley. Então um abraço a todos vocês, Dr. Faria, um abraço também a todos vocês, e que na próxima sexta-feira possamos estar novamente juntos. Jesus no coração. Ainda continuemos, álcool em gel na mão. Forte abraço, pessoal. Muito obrigado. Desculpe invadir um pouquinho no horário de vocês, tá? Um abração, tudo de bom, tá? Tchau, tchau. Até sexta, hein?